Olá, amigos do SEACLA. É com muito prazer que eu me encontro aqui para mais uma sexta-feira de estudo, de reflexões, de meditações sobre os ensinamentos de Jesus. E vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando, em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofendido com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transuentes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nesta posição, a morte buscou o tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema e por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura,
Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. E nós ficamos assim maravilhados com essa história que Jesus nos contou. Muito bonita. Nos conta, na verdade, que a conversação no culto na casa de Pedro, ela estava falando principalmente da questão de fazer a caridade, de ajudar, da benevolência, da beneficência. Mas estava toda voltada de como que eu vou fazer uma caridade sem dinheiro? Como é que eu vou estimular a beneficência sem recursos monetários, recursos materiais? E aí vários nomes foram falados na casa de Pedro, de pessoas que tinham recursos e que elas que poderiam fazer. Porque quem não tem, como é que ia fazer? E aí Jesus então toma a palavra. Ele toma a palavra e ele conta que existia uma pessoa que era devotada à lei de Deus, e ele foi convidado por determinações do céu, ao exercício da beneficência, da caridade, do bem. E aí assim, só que essa pessoa, ela vivia em pobreza extrema, ela não tinha de onde tirar, ela não podia fazer a caridade material. Se ela retirasse do salário dela qualquer coisa para ajudar alguém, faltaria para ela. Mas mesmo assim, essa pessoa já era tão afeiçoada ao bem que ela dava de si mesmo. Então, quanto possível, com boas palavras, com gestos de conforto, de consolação, de auxílio, de socorro, de estímulo àqueles que sofriam e passavam por dificuldades. Mas ela ficava chateada por dentro porque ela não podia ajudar materialmente falando aqueles necessitados de pão, de agasalho, de remédio, de recursos materiais que estavam sempre no seu caminho. Porque essa pessoa, ela tinha filhinhos pequenininhos, e ela precisava suprir as necessidades, né, daqueles filhos, da sua família, com o trabalho que ele tinha, com o salário que ele ganhava. Por isso ele não podia tirar nada. Bem parecido com o que a gente vivencia, algumas pessoas vivenciam hoje. E aí, na verdade, o que acontece? Ele reconheceu que ele não podia ajudar materialmente falando as pessoas, fazer a caridade material. Então ele se colocou, né, para fazer uma caridade que Jesus chamou de desconhecida por nós, pela terra, pelo mundo, em que ele foi guerrear o mal em todas as circunstâncias da marcha terrena. E olha, que caridade, que esforço, com certeza, que essa pessoa fez para conseguir atingir os seus objetivos. Porque o mal, ele se encontra dentro de nós. Então ele lutava contra o mal dentro dele e fora dele. E aí Jesus, assim, quanto mais, né, ele era extremamente pedagógico, né? O que Jesus faz? Vamos explicar para eles como é que era se guerrear o mal. E aí ele vai falando. Ele começou a extinguir, a eliminar os pensamentos inferiores que vinham na mente dele, colocando os superiores no local. Com certeza essa pessoa fazia muita oração, muita prece. Quando ele era buscado por pessoas para fazer fofoca, para maledicência, ele se retirava de forma cortês.
Ele se retraía. Não, eu não quero falar sobre isso, e mudava de assunto. E ainda quando ele fosse perguntado de alguma coisa sobre a vítima daquela fofoca, ele buscava alguma virtude que aquela vítima tinha para destacar a virtude e não a parte ruim. Se alguém diante dele dava algum ataque de cólera, de ira, como essa pessoa, esse indivíduo sabia que a cólera é fruto de uma doença espiritual, psiquiátrica, mental, em que a pessoa sai quebrando tudo, colocando tudo que tem para fora, querendo bater em todo mundo, a ira também. Ele compreendia, ele sabia que isso era uma enfermidade, porque é a doença da alma, e ele se recolhia à quietude. Ah, mas aí em outros momentos ele era insultado com palavras hostis, desagradáveis. Ele rebatia? Não, pelo contrário. Ele continuava tratando a pessoa de forma cortês, fraterna, não se machucava. A calúnia vinha, não seguia. O mal chegava até esse homem e não dava prosseguimento. E ele tentava de alguma forma e conseguia acabar com o mal que estava à volta dele. Quando ele percebia, por exemplo, que existia um trabalho em equipe e que começava aquelas ameaças da intranquilidade de alguém, poxa, por que fulano fez isso? Por que fulano deixou isso aqui dessa forma? E ele sabia que não tinha sido aquilo? Não, gente, não foi isso não. Ele colocava água no fogo, pacificando a todos os corações. Se alguma sentença condenatória era proferida em torno do próximo, ele arrumava uma forma de defesa delicada. E assim, ia com zelo, lutando contra a contaminação, a infestação do mal para todo lado. Esse homem, ele até pensava nas pessoas, e aí ele retirava pedras, detritos, galhos de árvores que estivessem no caminho para que uma outra pessoa que passasse não caísse. E aí ele chegou, adotando essas diretrizes, lutando dia a dia nessa guerra contra o mal, nessa luta contra o mal. Ele, na verdade, então, ele chega ao término da jornada. Ele, então, desencarna. E aí, assim, ele sabia que ele passaria pelo tribunal divino. E ele estava assim, receoso, meu Deus, como é que vai ser? Porque a caridade, segundo o mundo fala, eu não fazia. Segundo o mundo ensina, né? E aí ele então, na verdade, para surpresa dele, ele é aureolado, com uma luz brilhante na sua cabecinha. E ele, em lágrimas, ele gostaria de saber a razão daquilo, porque ele se achava indigno, porque a caridade material ele não tinha feito. E aí ele diz assim que você foi vitorioso, disseram para ele, na sua posição na guerra contra o mal. Na guerra contra o mal, você se fez valoroso trabalhador. Jesus fixou um olho em todos que estavam na mesa, no culto. E ele fala assim, a gente tem que distribuir o pão? Tem sim. Nós então não estamos fazendo apologia nenhuma a não fazer a caridade material. Sabemos que tem muitas pessoas necessitadas de alimentos, de roupas, de remédio, de questões necessitadas materialmente. E se eu posso fazer, que eu faça, porque isso vai contar a favor de mim. Então, assim, é o bem que eu faço, ele mostra o que tem dentro de mim. Agora, ele fala,
vamos distribuir o pão, vamos distribuir a coberta, vamos acender a luz àquele que é ignorante, trazendo ensinamentos, auxílio àquele que ignora algo. Vamos. Vamos espalhar a fraternidade para que a briga, a discórdia não campeie na terra? Vamos. Mas não nos esqueçamos do combate metódico, quer dizer, perseverante. Então não nos esqueçamos desse combate metódico e sereno contra o mal. Esse esforço diário que nós temos que ter do mal contra nós, que está dentro de nós. Na verdade, não é contra nós, que está dentro de nós e que precisa ser extirpado, eliminado, e também do mal que está à nossa volta, ao nosso caminho. Nós encontramos ainda atitudes no mal, ações do mal, comportamentos inadequados, maliciosos, cruéis. E nós precisamos fazer com que o mal chegue em nós e não siga para frente. Que nós sejamos os mensageiros do bem. Que com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, nas nossas atitudes, as pessoas possam ver o bem, possam ver a beneficência. E fica muito claro aqui para nós que muitas pessoas falam, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos materiais para fazer a caridade. Mas não é só os recursos, eu ter recursos financeiros que eu posso fazer a caridade. Eu posso fazer a caridade moral, como diz no Evangelho, no capítulo 13, tem 9, que é você ter indulgência, é você saber ser surdo quando uma palavra, né, desagradável, hostil sai da boca de alguém, é você ser fraterno, amigo. Então, assim, nós temos, e essa caridade desconhecida que Jesus trabalhou e listou para nós, qual é, na verdade, o nosso padrão de comportamento, para que a gente possa lutar contra o mal. Lutar contra o mal. E aí, assim, a gente fica pensando, está se aproximando o Natal, né, um momento maravilhoso na Terra, em que ficou instituído, né, o aniversário de Jesus, porque as pessoas elas tomam conta de tudo, elas pensam em tudo, mas esqueceram. Elas passam às vezes o ano inteiro sem se lembrar um momento do Cristo. Então foi necessário pelo menos um dia para que as pessoas pudessem lembrar daquele que foi, na verdade, o co-criador do planeta Terra, daquele que hoje é o governador do planeta, que é o modelo e guia da humanidade, que tem trabalhado incessantemente, principalmente nos momentos agora, nos momentos atuais, junto com a sua mãe, para que o equilíbrio se restabeleça, para que tudo aconteça, esse processo de mudança que está claro para nós, possa acontecer de forma serena, calma, sem muitos desequilíbrios, transtornos, situações desagradáveis, circunstâncias desagradáveis. Tudo está sob o comando de Deus. Tudo está sob o governo de Jesus. E que nós possamos, né, na verdade, nós estamos sendo convocados. Não, já passou do convite, nós estamos sendo convocados à mudança. A mudança íntima, a essa luta contra o mal que Jesus ensinou aqui nesse capítulo, desse momento, dessa obra maravilhosa aqui. Desse mal que ainda está dentro de nós e que precisamos acabar e colocar o bem, e que está à nossa volta, e que nós precisamos ter ações no bem para que o mal vá embora. Então, assim, o presente que nós podemos dar ao nosso amado Jesus, nesse Natal que se aproxima, é a nossa reforma íntima, é o nosso aperfeiçoamento interior,
é o nosso melhoramento interior, é a nossa mudança, é você extirpar esse mal que está dentro de si e expressar o bem para fora através dos sentimentos, pensamentos, ações e palavras no bem. Se nós lutarmos todos os dias com essa reforma íntima que foi proposta, que nós temos um roteiro perfeito na questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho deixa para nós, para que nós possamos seguir e fazer a reforma íntima, estaremos dando o maior presente que podemos dar a Jesus. O nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação numa pessoa de bem. Que assim seja. Muita paz.